Boa tarde a todos. Que bom recebê-los aqui. Foi ótimo que vocês tenham conseguido participar. Acho que o Ricardo está sem câmera agora. Boa tarde a todos os nossos participantes também. A gente teve aí um recorde de inscrições. Estamos com mais de 400 inscritos em todo o evento. Isso é muito bacana. Agradeço imensamente que todos tenham podido participar. Nós estamos lançando hoje também o nosso segundo e-book, com 22 especialistas falando de previdência complementar. Então, quem quiser baixar o e-book, ele lá já está disponível o link no chat. Está bem bacana esse segundo e-book. E vamos hoje conversar aqui nesse painel de projetos de lei para a previdência complementar no Brasil, avanços e retrocessos, harmonização de normas abertas e fechadas. Digamos que é um tema árduo, né? Até o título ficou bem grande. Né? No próprio PICOM, a gente tem um grupo de trabalho que estuda aí a contribuição que a gente pode fazer para essa harmonização. Nosso grupo de trabalho está terminando uma proposta que vai apresentar aí para contribuir para esse debate. A gente vai começar falando cada um pouquinho sobre esse tema, com as suas experiências. Eu vou pedir licença aos demais para começar com o Dr. Virgílio, que é do IPECOM, nosso amigo, sempre presente aqui nos nossos eventos. E depois eu vou passar também para o Igor, porque os dois têm uma restrição de agenda, se me perdoarem, porque assim a gente já os ouve e depois interage com os debates. Então, eu vou começar com o Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho, que é procurador-chefe hoje do INSS, vice-presidente do CRPC, já foi consultor jurídico do Ministério da Previdência Social, e um atributo dele maravilhoso, o melhor deles, brincadeira, Virgílio, claro que não é que ele também está junto conosco no IPCOM. Virgílio, palavra com você para as suas considerações iniciais aí sobre o tema e depois a gente volta com a moderação e conversando um pouco sobre isso. E a cada um que eu for apresentando, aqui não falta currículo maravilhoso, a gente puxa a conversa aí para as considerações iniciais. Virgílio, somos todos... Obrigado, Ana Paula. Gostaria de agradecer imensamente, né, o convite, em seu nome, em nome do presidente, né, Balera. Né, fico muito honrado em sempre estar participando, né, podendo ajudar sempre o IPCOM, o regime também. Né. Hoje eu estou um pouquinho de nada afastado, né, estando no regime geral, no INSS, mas com o pezinho sempre no IPCOM e na Câmara de Recursos, lá, né, como vice-presidente. Gostaria de saudar os meus amigos de painel, né, o Paulo Vale, secretário, Ricardo Pena, presidente do Finpresp, né, o Igor, o Galo, né, amigo de longa data também, né, é um painel assim ilustre. Eu fico até com um dever, né, de realmente ter que falar bem e firmar a posição, porque os debatedores são bons, entendem do assunto, né? Então, e o painel também, assim, eu acho excelente, né? Fiquei feliz quando fui convidado, né? São os projetos de lei para a previdência complementar no Brasil, avanços, retrocessos, né? Harmonização de normas e diretrizes entre abertas e fechadas, né? E esse ponto só me lembra mesmo o superintendente da Previc, o Lúcio. Né? O Lúcio, assim que assumiu a Previc, era a frase que ele mais falava. Ele disse: Virgílio, temos que fazer um apanhado legislativo aqui para harmonizar, para juntar abertas e fechadas, né, a legislação. Nós temos que fazer uma aproximação aqui. É uma agenda que eu tenho, uma agenda de governo, e que realmente é muito boa para o regime. Então, assim, é excelente o tema do painel. Fico feliz realmente em participar, né? Depois da emenda constitucional da 103, né, da última reforma da Previdência, né, também conhecida como Nova Previdência, né, temos um novo paradigma para a Previdência Complementar. Né? A emenda constitucional ela trouxe algumas diretrizes novas, né,
na Constituição, uma concorrência hoje que vai começar a existir, né, entre abertas e fechadas. O próprio Ricardo Pena, que está aqui, até não vou me delongar muito nesse ponto, porque ele está aqui e deve falar um pouco mais. O próprio FUNPRESP, né, vai entrar, né, em uma certa concorrência ali com as abertas, então acredito que ele deve gastar um pouco de tinta nesse assunto hoje também, né, mas trago para o debate. Né, o Igor também é especialista em fechadas ali pela SUSEP, também deve falar um pouco mais, porque realmente, por causa desse comando constitucional, nós temos que mexer na legislação. Porque temos hoje, a grande pergunta, temos paridade de armas entre abertas e fechadas em legislação tributária, né? Você tem, são as mesmas amarras de legislação que você tem nas abertas e nas fechadas, porque se você não tem isso, a concorrência vira desleal, né? Então, é um ponto que nós temos já no IPCOM, um grupo de trabalho, de estudo, né, do tema, até para essa aproximação e termos uma concorrência leal, né? E não desleal. E o próprio CNPC também, pelo Paulo Vale, né, também está antenado com o assunto, né, está já preparando alguns estudos. Então, são pontos, acho que, para o debate de hoje que são interessantíssimos e importantes, né? Como só temos esses 15 minutos iniciais aqui, eu elegi até dois projetos de lei que eu acho muito interessantes para o sistema, né? E que, assim, são temas antigos e que volta e meia voltam ao regime e não são resolvidos, vamos colocar assim, né? Um é da afetação patrimonial, né? Por mais que a gente tenha tido a evolução da criação do CNPJ por plano, né? A jurisprudência ainda é muito vacilante em relação ao CNPJ por plano. A gente realmente precisa colocar, não só em CNPC, colocar no 109, né? Nós temos o PLP 164 de 2020, né, que a Casa Civil encaminhou ao Congresso Nacional recentemente. Né? Ele altera o 31, 32 e o 34, né, da 109, trazendo bem claramente a afetação patrimonial, que hoje os fundos, assim, né, as entidades, elas sofrem muito. Você tem dívidas trabalhistas do patrocinador, onde o juiz vai e penhora o patrimônio da entidade, né? Dívidas trabalhistas, tributárias, né? Questões de saúde também, que muitas vezes tem plano de saúde atrelado, e aí nós temos uma questão que realmente é deveras importante, né? Teve o CNPB antes do CNPJ, né? Mas que a jurisprudência ainda é muito vacilante nesse sentido. Tivemos muita evolução. Hoje estamos bem melhor do que antes, né? Quem já militava bem antes, né, como Ana Paula, sabe que assim, não estamos ainda no céu de brigadeiro, mas assim, já estivemos bem pior mesmo, né? Então é um PLP que é muito importante para o sistema, para o regime, né? Venha a resolver uma questão muito importante de afetação patrimonial. Era uma das minhas questões que eu iria trazer hoje, né? Esse PLP, e também o outro é um PLS, o 312, 2016, que ele começou no Senado Federal. Ele altera a famosa lei do colarinho branco, né? A 7492, de 86. Né? Ela é uma lei muito usada, principalmente em operações da Polícia Federal, junto com o Ministério Público, na Greenfield mesmo. Ela usou para fazer denúncia em relação a vários dirigentes da entidade. Né? Eles usam o artigo 1º ali da 7492, mas, novamente falo, a jurisprudência não é sólida nesse sentido. Não é sólida. Por isso, o Senado Federal deu entrada, né, iniciou esse PLS 312 de 2016,
que já tramitou pelo Senado Federal. O relator foi o senador Zé Aníbal, né? Um dos revisores foi o senador Garibaldi Alves, né? Que foi ministro da Previdência, com qual eu tive a honra de trabalhar junto, né? E quando ele estava fazendo revisão nesse PLS, né, nos chamou também para conversar, para trocar experiências, trocar ideias, né, sobre o PLS. E eu acredito que também é muito importante para o sistema. Ele está hoje na Câmara dos Deputados, ele levou o número PL 5546-2019. Né? Quem tiver a curiosidade, né, quiser acompanhar a tramitação, ele está na Câmara dos Deputados. Ele traz expressamente no artigo 1º a questão que os crimes do colarinho branco, né, gestão fraudulenta e temerária, eles atingem os dirigentes de fundo de pensão, né? Porque hoje eles atingem assim de forma reflexa, porque ela fala que atinge quem tem poupança de terceiros, quem administra, né, recursos de terceiros, etc., que se enquadra. Mas o judiciário não aceita, depende de cada juiz ou de cada desembargador que cai. E ele, estando expressamente na lei, né, ele fica muito mais tranquilo para ser aplicado. E, assim, é excelente para o regime, porque tivemos alguns casos, né, até como o Luiz Ricardo, presidente da ABRAP, fala que o gênio do mal existe em qualquer lugar, que realmente é verdade. Então, tivemos alguns casos pontuais ali, mas que na mídia foram muito fortes, né? E muitas vezes não tiveram a celeridade necessária, né, de uma punição, tanto administrativa quanto criminal, para defender a honra, vamos dizer assim, do sistema. Né? Então, é um PLS muito importante também, dessa responsabilização penal. Quanto mais seguro tiver o participante em colocar a sua poupança ali, sabendo que ele vai ter uma segurança estatal, tanto da Previc, do órgão supervisor hoje, quanto do judiciário depois, que possam inibir a conduta fraudulenta ou temerária de seu dirigente, muito mais tranquilo estará o beneficiário assistido em colocar a sua poupança, né, o seu dinheiro suado do dia a dia que ele vai usar na sua aposentadoria. Então, é um outro extremo aqui, que é o da responsabilização, mas é outro PL aqui importantíssimo. Então, pelos 15 minutos iniciais que eu tinha, eu elegi esses dois, né, até porque, em relação à emenda constitucional 103, o Ricardo Pena deve falar, o presidente do Funpresp, junto com o Igor, até o Paulo Vale também, mas eu não poderia deixar de trazer esses dois pontos. E em relação a esse último 312, até depois, conversando com colegas, me veio uma questão, né, que até entra assim, intrinsecamente no nosso painel, quando ele fala em avanços e retrocessos. Né? Nosso direito penal ele é um pouco ou demais benevolente. Pode vir também do resultado desse PL uma interpretação que, não, se agora é criminalizado, antes não era. Então, quem foi denunciado com base na lei do colarinho branco, né, na 7492, antes da alteração, e agora que você teve a alteração que criminalizou, antes não era crime, e pode, assim, serem quem hoje está denunciado ou condenado, né, em alguns casos, pode vir a sofrer uma revisão nessa penalidade. Também é um caso a se pensar, né, se é realmente um avanço ou se podemos ter um retrocesso. Mas, enfim, está no Congresso Nacional, que é o lugar, o parlamento, é o lugar de debate mesmo da sociedade, né? E temos que estar no nosso radar com esse PL também. Então, eu acho que meus 15 minutos iniciais, né, presidente Ana Paula, estão encerrando, mas era essa mensagem que eu gostaria de passar nesse tempo, nessas considerações. Né? Obrigado pelo convite e retorno a palavra à nossa presidente. Virgílio, muito obrigada. Espero que você ainda possa ficar mais um pouquinho com a gente para ter uma oportunidade aí de conversar mais um pouquinho sobre isso. E o que você falou, eu até escrevi, não faz muito tempo aí, um artigo falando realmente dessa concorrência desleal,
né? Que a reforma da Previdência, a emenda constitucional número 103, ela pode, se não forem aparadas as arestas, proporcionalmente desleal mesmo. Mas a gente já está cheio, então, não sei, diz que é só pergunta difícil que ele tem, ele falou. Né? Diz que, vou passar a palavra para o Igor, que além também de ser colaborador nosso, membro do nosso conselho, o Igor é procurador-chefe da SUSEP, é pós-graduado em Direito Público, e ele vai trazer uma visão aí das alertas, né, Igor? Como você está do lado aí da SUSEP, como isso se aproxima. Obrigada, Igor, por participar. Bom, obrigado, Ana. Boa tarde a todos. Primeiro, agradecer o honroso convite aí a todos os dirigentes do IPCON, na sua pessoa, Ana, que está aqui no nosso painel, mas estendendo ao presidente e a todos os diretores. Cumprimentar a todos os painelistas aí, grandes amigos, doutor Galo, que divide comigo a missão de a gente trabalhar lá na Procuradoria da SUSEP, o Vigílio, que é outro colega aí de longa data, de longos desafios, o Ricardo Pena, a quem eu tenho a grande honra de ter trabalhado 3 anos e aprendido muito sobre previdência complementar em entidades fechadas, e ele conduz maestramente a FUNPRESP, da qual eu sou participante, né? E o doutor Paulo Vale, aí, subsecretário de Previdência, também há longos anos aí envolvido no tema, e de fato uma honra muito grande trabalhar com vocês, e eu tive nos últimos anos aí a experiência quase que das duas pontas, né? Fiquei 3 anos na FUNPRESP, agora estou há 1 ano e meio, mais ou menos, na SUSEP, e a gente observa, de fato, algumas diferenças, algumas distinções significativas que precisariam ser, de fato, aproximadas. Eu elegi aqui ao Vigílio. Vigílio, eu vou deixar a 103 para o debate, tá? Porque eu ainda acho que o Ricardo vai falar, eu sei que é um tema mais sensível para ele, eu deixei aquele sobre aguardo, mas eu trouxe alguns temas que eu acho que estão na vez, que são importantes para o segmento como um todo, alguns deles até um pouco polêmico, até para dar esse ar do seminário, a gente trazer a debate alguns assuntos interessantes. Eu trouxe, de primeiro, eu acho que não tem como a gente falar de avanços no sistema de previdência complementar, especialmente vocacionado para fechadas, se a gente lembrar da adesão automática e da inscrição automática, que é um movimento que é um instrumento que internacionalmente já tinha mostrado toda sua vantajosidade, seus efeitos benéficos para o sistema de previdência como um todo, e na experiência nacional que a gente tem, basicamente, na FUNPRESP, com um grande corpo na FUNPRESP, também mostrou toda a sua eficiência, a vantagem, até mesmo a inovação e o incremento que isso deu ao sistema, à FUNPRESP inicialmente, que pode dar ao sistema como um todo, caso implementado aí em âmbito geral. Então, não tem como a gente falar de fomento, de avanço no sistema de previdência, sem a gente lembrar da adesão automática ou da inscrição automática. A FUNPRESP, o doutor Ricardo sabe isso de forma de cabeça, assim, os números e tudo mais, mas a FUNPRESP ela pode ser dividida em 2 etapas. Antes da 13.183, que é a que criou, né, institucionalizou a adesão automática para a FUNPRESP, e anteriormente. Então, a gente tem discussões jurídicas que envolvem o tema, a gente sabe, inclusive, que esse tema, na lei, está sob júdice ali, sob análise do Supremo Tribunal Federal, na ADI 5502, a gente também teve a oportunidade, à época, de se manifestar, apresentando as razões da FUNPRESP, pela constitucionalidade desse tema. Eu, particularmente, como a gente está aqui num ambiente de especialistas, de pessoas profundamente conhecidas, eu não tenho dúvida nenhuma em que a adesão automática não feriria ou não fere o princípio constitucional da facultatividade. O fato de ser facultativo não quer dizer que não possa ser em momento posterior, a fim de que, além de garantir a política previdenciária, o participante tenha plena capacidade de exercer essa facultatividade. A gente sempre disse isso, e eu repito, uma coisa é você escolher sim ou não, outra coisa é você escolher sim ou não com pleno conhecimento, com vivência, com experiência, conhecimento do plano, como é que se dá a dinâmica, como é que se dá essa relação entre participante e entidade. Tudo isso dá plenitude à tomada de decisão do participante.
Portanto, o princípio de facultatividade, eu não consigo enxergar qualquer tipo de violação. A gente tem outros embrólios jurídicos que envolvem, e aí o outro, acho que a outra grande barreira está ali no princípio da reserva legal, ali, previsto ali no artigo 5º, inciso 2º da Constituição. Eu tenho para mim que a nossa cultura jurídica brasileira, ela ainda é muito positivista, ela é ainda muito legalista, e, portanto, muitos de nós, intérpretes, operadores, temos uma tendência natural de olhar ou esperar que a legislação ipsiliteris traduza o anseio da sociedade. Isso a gente sabe que, não, historicamente, isso não acontece. Acontece a evolução social primeiro e o ordenamento jurídico tendo que se movimentar para se adequar, então, a essa necessidade social. E aí, a gente conhece, o tema já foi submetido ao CNPC, encontrou uma barreira jurídica para a ação. Eu, particularmente, tenho a liberdade aqui de discordar um pouco. Eu acho, inclusive, que a matéria poderia ter sido objeto de resolução por parte do órgão supervisor, do órgão regulador. Isso porque esse órgão regulador, assim como o CNSP, tem uma competência normativa ampla, com seus atos até para algumas finalidades, até certo ponto, se estabelecendo quase como um viés de lei, ato normativo geral, abstrato, de alcance de radiação completa, né? Já temos, inclusive, ação direta de inconstitucionalidade contra ato de resolução de conselho de órgão regulador, baseado nessa tese. Então, eu entendo que esse tema ele poderia ter sido objeto de regulação, mas, bom, superado isso, se for encontrado um óbice, a gente tem que, então, movimentar, os atores precisam movimentar, então, para que isso seja debatido dentro do Congresso Nacional, que isso venha a transformar em lei. Tem questões amplas da discussão, tem questões relacionadas a questões trabalhistas, ao regime seletista, que é diferente do caso da FUNPRESP, porque tem, dentro dos seus participantes, o regime estatutário, que tem outros tipos de regra, mas, assim, o importante desse assunto é que a gente não perca de vista. Acho que, se a gente falar em avanço do sistema de previdência complementar, a gente passa necessariamente por implementar a adesão automática, o mecanismo de adesão automática, para que a gente traga um fomento e que, dentro do viés, eu sempre defendo isso, para além da proteção individual do participante, a gente enxergue também isso como um instrumento de proteção do próprio Estado, de uma política pública previdenciária, na medida que garante que aqueles participantes, aqueles trabalhadores que na sua vida laborativa tinham ou tiveram um determinado status financeiro, econômico, mantenham aquilo em fases distintas da vida, principalmente ao término da fase laborativa, para que não dependa do Estado no futuro. Não é impossível a gente prever, em qualquer tipo de hipótese, alguém que ficou completamente independente do Estado para fins de saúde, educação, cultura, e lazer, e que, na velhice, ao fim do término da vida laboral, tem uma diminuição de renda tão significativa que passe a depender do Estado e a onerar esse Estado em essas coisas que não fazia em anos de atividade laborativa. Então, eu acho que a adesão automática, a meu ver, é política previdenciária estatal e de viés de incremento do sistema e com viés de proteção do participante. Dito isso, eu ainda selecionei 2 temas aqui, tentando ser rápido, que estão em pauta, ou que estão sempre em pauta. Um deles, muito relacionado a uma questão mais específica que a gente trata, que é dos regimes regimes especiais, regimes de resolução. O doutor Vigílio lembra bem, o ano passado a gente chegou a trabalhar, então, num projeto de lei, o PLP 281 de 2019, que ele é encabeçado pelo Banco Central, mas que atinge as entidades de previdência, né? Que trata do regime de resolução. O regime de resolução, hoje, a legislação que a gente envolve, a gente tem um mix de legislações, né? Dadas abertas, fechadas, elas têm alguma coisa que se comunicam, mas tem, dentro das competências do seu órgão, outras legislações que envolvem esse tema especificamente de intervenção, de liquidação, extrajudicial, judicial, dependendo da característica. Esse é um tema que a gente precisa enfrentar, porque parece, às vezes, que há uma entidade de previdência, ao sofrer um regime de direção, ou sofrer uma intervenção, ou até ser liquidada, ela parece um pouco de descrédito do sistema, mas, particularmente, eu penso o contrário. Toda vez que o sistema, que as entidades
os reguladores, supervisores, identificarem falhas nas entidades de previdência e acionarem mecanismos eficazes de estabilização ou de resolução, liquidação da empresa, mais vai mostrar a eficiência do Estado no seu papel regulador e supervisor. Mais vai mostrar que o Estado está atento a determinados desvios, e eu não estou falando só de desvios em matéria de fraude, estou falando de falhas gerenciais que possam levar a um descasamento entre investimentos, entre ativos garantidores e obrigações de entidades. E esse projeto, então, prevê uma modernização desse regime de resolução, muito baseado ali no Financial Stability Board, que foi criado ali após a crise mundial ali financeira de 2008, e traz alguns instrumentos interessantes. Há uma distinção ali que eu acho que vale a pena o Congresso unificar, talvez. Existe uma diferença entre entidades abertas e fechadas. Nas abertas, existe a previsão de criação de fundos garantidores ou para a resolução, para a liquidação da empresa, ou para a estabilização dessa, financiada pelas próprias entidades, etc., no mesmo mecanismo do Banco Central e da CVM. E para as entidades fechadas, especialmente para a competência, há uma pequena e singela, nesse projeto de lei, alteração na Lei Complementar 109, que viabiliza, então, a liquidação judicial das entidades fechadas de previdência, o que pode ser um grande incremento. A gente sabe que o Estado ele não é feito para gerenciar pessoas jurídicas de direito privado. Não é papel do Estado intervir, administrar, substituir gestores. Isso ele faz em caráter emergencial, com uma finalidade específica, e quando não há possibilidade de resolução daquele problema, o caminho é liquidar aquela empresa o mais rápido possível, e assim, por incrível que pareça, a gente garante o máximo dos direitos dos participantes envolvidos. A gente, às vezes, pensa, não, vamos tentar sobreviver uma entidade que está fadada à sua liquidação, e quando vai ser liquidado, ela já perdeu muito mais ativos, e os participantes acabaram por diminuir seu retorno daquele investimento mal fadado, digamos assim. Então, eu acho que o PLP 281 é um PLP que merece a atenção do sistema, é um PLP que vai trazer alguns incrementos importantes e que merece ainda alguns ajustes para harmonizar com as fechadas também. Eu acho que naquela época, doutor Virgílio, a gente não conseguiu esse mistério por causa do avançado que o projeto já se encontrava. E, para finalizar, um assunto que eu falei muito no ano passado, mas que eu acho que, de fato, já esteve na pauta do governo, hoje não está como prioridade, mas acho que vale a pena sempre a discussão. Acho que a gente tem um modelo de regulação e supervisão muito díspare dentro do ordenamento brasileiro. A gente tem, dentro do segmento de seguros e previdência aberta, a SUSEP como órgão supervisor, fiscalizador, e o CNSP como órgão regulador, mas esse órgão regulador tem uma composição totalmente própria, representantes unicamente do governo, que olham para aquilo sobre um viés específico. Do lado disso, a gente tem uma ANS, por exemplo, que trata de seguros só de saúde, mas que tem uma composição regulatória completamente distinta, que é uma agência reguladora, com uma legislação voltada para a agência reguladora, com um corpo que concentra em si ali a função de regular, supervisionar, fiscalizar e punir dentro da sua estrutura. E a gente tem, mais modernamente, na matéria de legislação, a Previc, que tem uma outra composição. Assim, o CNPC, de um lado, tem uma composição já dividida ali com a sociedade, com os atores envolvidos, que é uma diferente eu acho particularmente um avanço em relação ao modelo CNSP, por exemplo. E você tem, em contrapartida, uma estrutura de pessoal completamente diferente da estrutura pessoal da SUSEP. Então, sem querer polemizar, o tema já foi, uma época, fusão SUSEP-Previc, que eu acho que isso não é o ponto de debate, mas o ponto de debate é o quão se pode modernizar esse modelo de regulação dentro do Brasil. A gente tem modelos internacionais completamente distintos, a qual, inclusive, eu tenho um olhar mais assim, que eu gosto mais. Por exemplo, aquele famoso Twin Peaks lá, onde um regulador toma conta da parte de solvência, da parte de investimentos, ativos garantidores, a parte de viabilidade econômica da entidade, enquanto um outro regulador toma conta da parte do
potencial, conduta, produtos, regras, regulamentos, etc. Um modelo que me parece bom, ou qualquer que outro seja modelo. O que eu trago à discussão e que levanto aqui à luz é que esse modelo, com muitos atores que tratam de assuntos muito próximos, muito assemelhados, de forma a participantes terem tratamentos diferentes, a depender do órgão regulador, do órgão supervisor que tenha, ou as entidades tenham um tratamento diferente, a depender desse viés que seja dado, isso, para mim, é um grande entrave ao modelo, ao crescimento do sistema de previdência complementar. E eu não vou alongar muito, porque o meu tempo já acabou, mas deixo também aqui uma luz para a gente discorrer, eventualmente, nesta ou em outras oportunidades. Agradeço a todos pela atenção. Obrigada, Igor. De licença ao subsecretário Ricardo, só para o Virgílio falar umas últimas palavras, que ele vai ter que se ausentar, ele tem uma reunião presencial, né, Virgílio? Isso daí dá até saudade, faz tempo que eu não vejo uma. É uma reunião presencial, e ele vai só complementar um pouquinho mais a participação dele, e para poder comparecer à reunião. Virgílio, por favor. Obrigado, Ana Paula. Com o coração partido, mas eu fui convocado na Casa Civil, né? Eu vou ter que ir lá no Palácio, na reunião presencial, né? Não tem realmente como não ir. Coração partido, não participar desse debate até o fim, né? Até com essas mentes brilhantes, mas queria só externar alguns pontos aqui do Igor, né? Muito bem lembrado, Igor. Tanto o PLC de resolução ali, que trabalhamos juntos, né? No ano passado, liquidação extrajudicial ali, de intervenção, né? Excelente, né? Não sei realmente que pé está hoje, né? Como ele foi para frente ou não, mas seria também outro avanço. E a adesão automática, como você bem lembrou, né? Foi um avanço extraordinário. Eu lembro dos números ali. Aliás, eu lembro até é bom que o Ricardo Pena está aqui, né? Eu lembro quando foi feita pelo deputado Gonzaga Patriota, de Pernambuco. E foi ele que colocou a emenda lá da inscrição automática numa medida provisória ali para a lei do FUNPRESP. Nós que fizemos a emenda, viu, Virgílio? Você apresentou a emenda, exatamente. Era isso. Para ele mesmo, para ele mesmo. Para ele mesmo, exatamente. E depois estávamos, né, você, o secretário executivo Marcelo Siqueira, o ministro Carlos Gabas e eu como chefe da consultoria jurídica ali, né, tratando da emenda e da sanção e veto, né, que o parecer foi nosso lá da conjunta do antigo e saudoso Ministério da Previdência. Então, foi realmente um grande avanço ali, né, você tem parte da conta nesse sentido ali, foi um grande avanço a inscrição automática, e essa passagem foi muito interessante ali, né, nessas nossas reuniões ali de convencimento e juridicidade, e tanto ela é constitucional, respeito entendimentos contrários da PGFN, inclusive, que não foi para frente no CNPC, mas o próprio Supremo Tribunal Federal não deu liminar na ADIM que foi interposta contra esse dispositivo da lei do FUNPRESP. Então, se fosse flagrantemente inconstitucional ou qualquer dúvida nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal teria dado uma liminar. E não deu, né? O processo, a ADIM está correndo, mas sem liminar. E é um grande avanço, foi um grande avanço, está sendo, e seria de grande valia para o regime que ele fosse, né, extensivo a todas as entidades, não só ao FUNPRESP. Mas, infelizmente, meu tempo realmente acabou aqui, eu tenho que sair correndo, né? Peço novamente escusas, né, a Ana Paula, a todos os integrantes, mas vou ter que deixá-los agora. Tá bom? Um grande abraço a todos, obrigado pelo convite, né? Sempre que chamado, estarei aqui, tá bom? Muito obrigada. Abraço, Virgílio. Abraço. Virgílio. Eu vou pedir licença ao Ricardo, que eu vou passar primeiro a palavra ao subsecretário, e muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, é uma honra recebê-lo aqui, e também porque está se aproximando o prazo aí da 103, né? Porque novembro de 2021 não está muito distante, né, subsecretário? E como andam as coisas, assim, né? Coloca um pouquinho para a gente desse caminho, porque tem bastante coisa ainda a fazer, trabalho acho que não falta.
Passo a palavra, agradecendo mais uma vez a sua participação e lembrando toda aí que o doutor Paulo Fontoravalho é subsecretário do Regime de Previdência Complementar do Ministério da Economia, já foi presidente da Brasil Prev, tem MBA em Finanças, um currículo aí invejável. A palavra está com o senhor. Boa tarde a todos. Obrigado. Queria agradecer o convite. É a primeira vez que eu participo desse seminário, mas sempre é bom esse tipo de debate. Para a gente que está no Ministério discutindo política, é fundamental esse debate com vocês. Bem, eu fiz uma apresentação, mas eu acho que é melhor mais ir no debate aqui, né? Então, não vou usar minha apresentação. E aí, só começando com a sua pergunta, Ana Paula, logicamente, a pandemia ninguém esperava, né? E altera muita coisa. Mas, desde o início do processo, né? Desde do final da aprovação da reforma da Previdência, a nossa expectativa é que esses 2 anos, realmente, o processo seria acelerado mais depois da eleição desse ano. Então, esse primeiro ano, a nossa programação era participar de bastante seminário. Ao longo do ano passado, antes mesmo da aprovação da emenda condicional, a gente trabalhou bastante no âmbito do CNPC para fazer um guia de orientação para todos os entes. Esse guia foi feito a várias mãos, né? Todos os integrantes do CNPC, mais as entidades, que a gente convidou, as entidades fechadas que a gente convidou. Então, foi um guia bastante representativo e divulgamos ele no final do ano passado, juntamente com a aprovação da reforma. Então, nossa expectativa era, ao longo desse ano, seria mais isso, seria mais educativo. A gente ia participar de bastante seminários e prestar um tipo de assessoria aos entes. Apesar da pandemia, e graças à tecnologia, né, essa tecnologia que a gente está usando agora, isso está dentro do planejado. Hoje mesmo a gente teve um seminário bastante representativo com os municípios de Santa Catarina. Semana passada eu participei de uma reunião da PEPREM com os municípios de São Paulo. A gente já trabalhou bastante com Mato Grosso, Goiás, Ceará, Piauí. A gente vem trabalhando bem próximo desses entes que têm a missão de, até novembro do ano que vem, instituir o seu regime de previdência complementar. Então, conforme eu falei, nossa expectativa era esse ano ser um ano de investimento, e a partir da eleição, a gente está trabalhando, inclusive, junto com a Casa Civil eu esqueci o nome, tipo um caderno, tipo um guia para os novos prefeitos, que é onde a gente leva esse assunto, né, toda a agenda de previdência para esse assunto. Então, a gente continua na expectativa de cumprir esse prazo. É um desafio, mas a gente continua nessa expectativa. Falando um pouco aqui da minha apresentação, conforme todos os outros dois falaram, a gente precisa entrar muito a fundo na 103, que é do conhecimento de todos, né? O público aqui é bastante especializado, mas é bom lembrar que a reforma da Previdência, a emenda condicional 103, ela tem 2 fatos importantes. Ela tira a exclusividade das entidades de natureza pública, entidades fechadas de natureza pública, em administrar as entidades de previdência complementar dos entes e traz esse caráter mais concorrencial, né? E ela prevê que o relacionamento das entidades abertas com os entes deverá ser regulamentado por lei. O artigo 33 prevê que, enquanto não for regulamentado, só pode operar com as entidades fechadas. Então, considerando isso, no início deste ano, nós discutimos aqui no âmbito do Ministério da Economia, no IMK. O IMK é um grupo de trabalho que chama Iniciativas de Mercado de Capitais, coordenado pela Secretaria Executiva do Ministério da Economia, onde elege alguns temas importantes para o desenvolvimento do mercado de capitais. Foram eleitos 16 temas e um dos temas, o tema de previdência, é a regulamentação dessa relação dos entes públicos com as entidades abertas. Então, a gente já iniciou esse trabalho em agosto, já tivemos 2 reuniões com esse grupo, que tem representantes do governo e do mercado, a ABRAP, a Ambima, FENAPREV,
É um grupo bastante representativo e a gente vem discutindo essa regulamentação. Os principais temas que a gente vem discutindo, né? O objetivo dessa discussão é uma simplificação normativa e a gente está olhando com muito cuidado esse caráter concorrencial, que o objetivo é, tendo em vista esse mandamento constitucional que traz uma concorrência entre abertas e fechadas, a gente vem trabalhando para evitar qualquer disfunção regulatória e uma vantagem competitiva para alguma entidade vis-à-vis a outra. É uma agenda longa, não é uma agenda simples, a gente sabe que tem várias diferenças entre entidades abertas e fechadas, mas o grupo está imbuído desse trabalho. O trabalho também visa o fomento do desenvolvimento econômico. A gente sabe que a Previdência tem um papel fundamental no desenvolvimento do país, com recursos de longo prazo, e buscar a ampliação da cobertura social do cidadão. A nossa visão, inicialmente, é fortalecer o mercado de previdência corporativa. Apesar da mudança das relações de trabalho, a gente prevê uma mudança significativa, sem dúvida, o plano de previdência corporativo ainda é o canal mais eficiente para aumentar essa cobertura do trabalhador. Se cada trabalhador tiver uma previdência, está na previdência social e ter uma previdência complementar, com certeza vai ser o grande impulsionador dessa indústria, que é tão importante para o governo, né? Nas discussões que a gente tem tido, a gente vem trabalhando com princípios norteadores, né? Na primeira reunião a gente definiu, e os princípios norteadores seriam a harmonia da legislação e a atuação dos segmentos abertos e fechados, levando em consideração suas especificidades. Aqui tem a questão das regras de planos. Aqui existe uma discussão que, pelo menos, o produto que fosse oferecido aos entes tem que ser bastante similar para entidades fechadas e abertas. Então, regras de planos bastante similares. Outro ponto é fazer uma legislação mais geral, né, mais principiológica, e deixar a regulação infralegal e o detalhamento dos temas para os órgãos reguladores, e, com isso, buscar uma maior coordenação entre o CNPC e o CNSP. Temos uma visão bastante forte de proteção do caráter previdenciário. A gente entende que cabe uma visão de contratação de renda, de estimular o mercado de rendas e, de novo, respeitar a governança de cada segmento, já que são segmentos bastante diferentes em termos de governança. São bastante diferentes, né? Um segue a 6.404, é bem diferente. Então, os temas eleitos como os principais na primeira reunião foi a governança, prever uma governança que atenda os dois segmentos. Nesse primeiro momento, a proposta é criar um conselho de assessoramento de previdência complementar no âmbito dos entes, não nas entidades, já que a governança de cada segmento é bem diferente. Estamos discutindo também um processo de seleção de entidades, já que tem regras de contratação bastante diferentes, e, com isso, a gente vem trabalhando junto com os tribunais de contas para esclarecer a melhor forma. Outro ponto, conforme eu falei anteriormente, as regras de plano, seja a questão de resgate, renda, portabilidade, todos os institutos, e o ponto que foi mencionado aqui pelo Virgílio, que é a independência patrimonial. Bem, o objetivo, né, a mensagem que a gente quer passar é que a autorização das entidades abertas para atuar no mercado de previdência do setor público e a própria edição de uma previdência complementar é uma grande oportunidade para que o segmento amadureça a discussão de harmonização de regras de atuação de forma ampla. A harmonização completa entre os dois segmentos, que requer uma série de medidas estruturantes e quebra de paradigmas, e alguns aspectos precisam ser tratados, né? Que esse é um pouco mais desafiador, porque depende de uma discussão maior no âmbito da reforma tributária, mas seria uma harmonização maior em regras tributárias, das entidades abertas e fechadas. Outro ponto
novas possibilidades de atuação nos segmentos aberto e fechado, implementação de regras de resgate mais harmonizadas, principalmente para os planos coletivos ou aqueles que façam jus a benefícios tributários, uma reflexão sobre a revisão de regras de governança, políticas de investimento harmonizadas, buscar uma aproximação maior das resoluções do Conselho Monetário, um estímulo a desenhos inovadores de planos previdenciários e políticas de desenvolvimento do mercado de rendas. A nossa visão, o mercado de rendas no Brasil ainda pode evoluir bastante. Essa já tem uma longa tradição no segmento de entidades fechadas, mas a gente entende que no segmento de entidades abertas tem um caminho ainda para melhorar, e a gente acredita que, mediante essa regulamentação dos entes e buscar uma harmonização maior na regra dos entes, a gente pode ser o canal de estimular esse mercado de renda no país. Então, aqui são minhas palavras iniciais, também gostaria de deixar mais para o debate depois outros pontos. Só queria reforçar um ponto, a inscrição automática, que foi mencionada por todos os palestrantes até então, é só lembrar que, assim, apesar do CNPC ter sido aprovado e a Procuradoria ter entendido que deveria ter uma lei, esse processo já está bastante amadurecido e, inclusive, é bom lembrar que ele entrou na PEC paralela, no artigo 202, parágrafo 7º, a previsão da inscrição automática. A PEC paralela, infelizmente, apesar de aprovada no Senado, a gente não sabe se ela vai evoluir, mas o que eu quero reforçar é que existe esse amadurecimento dentro do governo da importância da adesão automática, considerando toda a experiência que foi mencionada já até então, seja na experiência nacional e seja a própria experiência da FUNPRESP, que se mostrou muito acertada. Obrigado. Obrigada, subsecretário. E agora vamos passar a palavra inicial para o Ricardo Pena Pinheiro, ele que sempre apoia muito o EPICOM. Muito obrigada, Ricardo. E o Ricardo é diretor-presidente da FUNPRESP do Executivo, foi o primeiro diretor superintendente aí da Previc, e ele tem doutorado em demografia. Eu sempre acho isso muito bacana, né? Porque eu acho a demografia fantástica, Ricardo, verdade. Eu acho, olha, eu admiro esse seu título, verdade mesmo. Sabe como advogado é ruim de tudo, né? Ele só sabe normas, interpretações, fica nas exatas o advogado é um pecado. Tá certo. Ricardo, a palavra é com você. Tá, obrigado, boa tarde a todos. Agradecer aí mais uma vez o convite do EPICOM, saudar o presidente Valera, aqui a Ana, também ilustre, nossa mediadora, nossos colegas aqui de painel, o doutor Paulo Vale, secretário, que eu conheço há bastante tempo, já estivemos juntos em 2004 nos Estados Unidos, então, de longa data também, pessoa realmente imbuída aí do espírito público, tem trajetória e está contribuindo com a Previdência. Doutor Igor, também tive a satisfação de poder trabalhar junto com ele aqui na FUNPRESP, um procurador também muito competente, agora diretor da SUSEP, acho que pode contribuir. Doutor Galo também, outro procurador, que já teve a satisfação de trabalhar junto aqui na FUNPRESP. A FUNPRESP está cheia de gente nesse seminário aqui, viu, Ana? Tem o Galo, tem o Igor, tem a Karina depois, já teve o Ivan. O Ivan, inclusive, quando o doutor Vigílio falou aí da tramitação da adesão automática, o Ivan foi um dos formuladores, né? Também, quando a gente conseguiu emplacar a adesão. Então, queria agradecer inicialmente e voltando ao tema, acho que vários aí colegas... Salvo engano, quem despachou a liminar com o ministro Celso fui eu, Ricardo. Nós estivemos lá com o ministro Celso. Eu e você, isso. Junto com o doutor Amarildo, lá do JUDE, né? Foi ótima aquela reunião. Foi exatamente que ele estava discutindo a possibilidade de dar ou não a liminar, né? Então, tivemos eu e o Galo lá no gabinete do então ministro Celso de Mello, que inclusive deu dicas para a gente, né, do que fazer. Vocês entram aí com amigos Cury, traz alguns elementos. Foi muito proveitoso aquela oportunidade, realmente boa lembrança do Galo aqui. Então, assim, voltando ao tema aí do painel, que são os avanços e retrocessos da Previdência Complementar, eu diria que vários aqui
me antecederam já colocaram uma agenda legislativa muito forte, né? Muita coisa importante. Então, assim, eu acho que tem muita coisa endereçada e eu acho que do ponto de vista da construção técnica, jurídica, eu acho que está bem encaminhado. Eu acho que tem realmente, se tudo isso acontecer, vai ser uma confluência importante para o setor. Eu acho que a reforma da Previdência, mais do que nunca, ela deu uma direção, e a direção que foi dada é da Previdência privada, da Previdência complementar. E aí, viu, Ana, até do ponto de vista demográfico, né, isso está comprovado, né, os regimes de repartição, eles não vão sustentar a Previdência. A gente está vendo isso no regime geral, no regime próprio. Então, realmente, você precisa ter um pilar básico, né, talvez 2 pilares básicos, um assistencial e outro contributivo, e um terceiro realmente complementar, que é o que a gente está discutindo. Então, eu acho que essa direção veio da reforma da Previdência, e agora cabe aí, né, aos reguladores, aos operadores do sistema realmente implementar. Eu destacaria aqui inicialmente 2 pontos. Eu destacaria 3 pontos. O primeiro é a adesão automática, como o doutor Igor falou, como o secretário Paulo Vale também falou. A nossa experiência ela é muito positiva. Então, assim, quando a gente criou a FUNPRESP, a expectativa é que ia ter fila. Todo mundo ia entrar para a FUNPRESP, porque o incentivo era dobrado, e não foi isso que aconteceu. Então, realmente, naquele momento estava se mudando o paradigma da previdência do servidor, e olha que o servidor, para ele sempre entendeu que a Previdência era o Estado que ia prover, era integral e que nunca ia falhar. Bom, nós tivemos aí vários estados, municípios em que a Previdência está falhando, e até no mundo. Então, o que a gente percebeu naquele momento? Olha, realmente precisa tomar uma medida realmente mais forte, e foi exatamente essa. Isso já estava acontecendo no mundo, então a adesão automática veio nessa direção. E aí, sim, a gente viu o efeito, mantendo aí a questão da facultatividade, mas isso teve um efeito realmente importante do ponto de vista da escala, da cobertura previdenciária, da educação financeira. Então, a nossa experiência aqui, nós saímos de uma taxa de adesão de 11% para 87%, para vocês terem uma ideia do que isso representou. Então, eu acho que é um modelo vitorioso, e eu acho que nós estamos prontos para ter isso no setor de previdência complementar. O segundo destaque que eu faria é o parágrafo 15 do artigo 40. Eu acho que o parágrafo 15 do artigo 40, que o doutor Paulo Vale mencionou, eu acho que é um avanço. Eu acredito na competição. Eu acho que a competição ela pode trazer o melhor que as instituições e as pessoas têm. Então, eu acho que bem construído vai ser um avanço para o setor, mas precisa realmente equalizar alguns pontos, né? Então, por exemplo, a Lei Complementar 109, nós temos lá o artigo 31, que trata das entidades fechadas. E nas próprias entidades fechadas eu tenho as entidades patrocinadas e as com instituidores, que já é uma distinção. Eu tenho o artigo 36, que trata da entidade aberta, né, que também usa lá uma regra, né, de instituições com finalidades lucrativas, hoje normalmente vinculadas a bancos e seguradoras. E eu tenho no meio do caminho, eu tenho as multas do artigo 34. Então, como é que nós vamos harmonizar isso? Eu já tive a oportunidade de falar com o secretário Paulo Vale, que, por exemplo, as entidades de natureza pública, se a gente não harmonizar nesse projeto de lei que ele falou aí, do IMK, nós vamos ter uma jabuticaba. Porque, assim, da emenda constitucional 41 para a emenda constitucional 103, foram criados, sei lá, 19 entidades. Como é que essas 19 entidades vão ficar? Porque aí, me permita aí os colegas advogados, na advocacia pública, os advogados públicos não conhecem a palavra derrogação. A PGFN, a AGU entendem, olha, nós até pedimos, caiu a natureza pública, como é que fica a FUNPRESP? Caiu também a natureza pública FUNPRESP? Não, continua a natureza pública para a FUNPRESP. Então, se não harmonizar esse dispositivo, nós vamos ter uma jabuticaba no setor de previdência complementar, competindo com o Bradesco, com o Banco do Brasil, com o Itaú, com o Santander, só que assim, sujeito ao Tribunal de Contas, fazendo licitação, fazendo concurso público, vai ser uma competição um pouco distorcida, né? Então, precisa tratar essa questão da natureza pública. E outra questão importante é a própria discussão das entidades fechadas. Por exemplo,
eu tenho lá uma entidade fechada que é vinculada ao setor elétrico dos funcionários da empresa de companhia do setor energético. Bom, essa empresa ela pode vir aqui competir no mercado de servidores públicos. A FUNPRESP não pode ir lá competir aquele patrocinador. Também eu tenho uma distorção de competição. Então, eu acho que todo esforço que deve se imbuir aí no sentido de harmonizar, então, se existe o artigo 33 da emenda constitucional, trata disso, né? Então, se tem uma discussão de harmonização, é porque ainda existe desarmonias. E eu acho que a harmonização ela é importante exatamente para que essa, como a doutora Ana Paula falou, para que haja uma competição verdadeira. E o terceiro ponto, eu acho que aí, vendendo meu peixe aqui, é o PL 6088, e também o doutor Galo teve chance de trabalhar nele na inauguração, pelo menos na elaboração, lá em 2016. O doutor Igor também nos ajudou lá no Congresso, que é a possibilidade da FUNPRESP administrar plano de estados e municípios. A gente, no início, tinha muita resistência, sobretudo pelos riscos que o doutor Vigílio falou, que o doutor Paulo Vale falou, né, da questão da não afetação do patrimônio. Mas hoje eu acho que é inexorável, sobretudo porque, como vai ser uma concorrência de escala, e nós estamos falando de escala até porque o juro real hoje no Brasil é muito baixo, então isso traz situações importantes em que você tem que ter ganho de escala, a rentabilidade. Então, com certeza, nós estamos falando de mercados de grandes competidores, né, com capacidade para operar. Então, o PL 6088, nós entendemos que ele é importante. Isso, nós temos que lembrar que no setor, por exemplo, no setor público, nós temos lá a saúde suplementar para os servidores, que era também um nicho, como era a FUNPRESP, na GEAP, depois nós tivemos um sistema de voucher. Então, o servidor recebe um voucher e ele escolhe qual a operadora do setor de saúde. Isso também, eu acho que para o futuro isso pode acontecer. Então, nós entendemos que o PL 6088 ele é importante, nós não queremos administrar todos os planos, nós temos salvaguardas, inclusive, né, não só de afetação, mas também contra o risco de subscrição de entes aí com inadimplência, problemas de gestão. Então, nós estamos desenhando, nos preparando para que assim que esse projeto realmente virar, a gente tenha a condição de competir nessas condições impostas pela nova reforma da Previdência. Obrigada, Ricardo. São realmente pontos que vão precisar ser superados, porque eles são inevitáveis na minha visão, e creio que é onde está aí a possibilidade de concorrência efetiva, né? Mas com igualdade entre os concorrentes. E eu vou passar a palavra agora para o Ronaldo Galo, que é também aqui do nosso conselho do IPCOM, que além de ter aí participado de todas essas aventuras que vocês contaram, né? Para que ele tenha algumas perguntas, e agora a gente começa uma conversa aí sobre esse tema. Ronaldo, com você. Boa tarde, Ana. Gostaria de dar o meu boa tarde para os participantes, né, para as pessoas que estão nos assistindo, como eu sempre digo, estão dedicando um tempo das suas vidas para prestar atenção aqui nessas discussões. Também gostaria de parabenizar o IPCOM mais uma vez pela organização do evento, que promete, né, tantos participantes, temas tão interessantes, e eu faço na pessoa da Ana Paula, vice-presidente, que está comediando esse painel comigo. Meu boa tarde ao amigo Igor, Ricardo, Paulo. E eu gostaria de voltar, já que foi o último a falar, então vai ser o primeiro a ser perguntado, eu gostaria de voltar com o Ricardo, porque no PL que você mencionou, Ricardo, que está em tramitação, eu lembro que também tinha belos artigos assim voltados para a não afetação do patrimônio. E eu me lembro também que logo que eu cheguei na Procuradoria junto à SUSEP, uma vez eu te liguei para perguntar qual que era esse PL para eu achar o normativo para eu fazer um copia e cola lá com relação à não afetação. E aí eu lembro que você respondeu assim, mas para as abertas tem. Para variável, né, tal, mas enfim. Então, a minha primeira pergunta, todo mundo falou sobre o plano de afetação.
e a gente não tem uma regra para todo o sistema que dê segurança no que diz respeito ao patrimônio de afetação. Acho que o CNPB não era, o CNPJ não é. A gente tem iniciativas muito boas como essa que o Ricardo acabou de mencionar. Então, eu queria saber assim, se é uma preocupação de todos, como é que a gente não consegue sistematizar isso? Mas a principal pergunta que eu gostaria de fazer para o Ricardo é o seguinte: no âmbito da Previdência Aberta, todo mundo também fala, olha, existe uma desarmonia, o Ricardo deu ótimos exemplos no que diz respeito ao que essa dissonância de perspectiva entre as entidades pode ocasionar numa concorrência direta, mas no âmbito da Previdência Aberta, desde sempre o que se teve foi a estruturação por meio de sociedade anônima. No âmbito da Previdência Fechada, o que nós tivemos foi um atropelo de uma regra que saiu numa lei complementar de 2001 e ela foi, na sequência, atropelada pelo Código de 2002, que exterminou as pessoas jurídicas que estavam reservadas para as entidades fechadas de Previdência Complementar. É certo que tem um doutrinador que ele diz o seguinte, quando ele começa a tentar realocar juridicamente a figura das entidades de Previdência Fechada, ele diz o seguinte, mas todo esse argumento que eu construí aqui não interessa, porque a lei ela é tão fechada, a 108, que você vai ter que seguir a lei lá. Então, minha pergunta é, uma dessas desarmonias que pode ocasionar essa disparidade numa competição é a governança, o modelo de governança das entidades abertas comparados com a das entidades fechadas, ou seja, né, as entidades abertas no modelo de sociedade anônima e as entidades fechadas no modelo pós-109, com o Código Civil atropelando. A equalizar, fora que, só para finalizar, a gente tem uma característica que é a perspectiva democrática na Seguridade Social, que ela é observada por imposição legal no âmbito das entidades fechadas e eu não vejo essa observância também no âmbito das entidades abertas. Então, assim, Ricardo, uma estrutura societária para todas já ajuda, é conveniente. Se essa estrutura societária, a resposta for SA, essas SAs terão que carregar esse caráter democrático, que é uma exigência constitucional? Olha, Galo, essa pergunta sua é bastante difícil. Eu não sei se eu vou conseguir responder, mas, bom, aí os outros colegas me ajudam. Assim, eu, de bate-pronto, até porque eu não tenho formulação sobre isso, mas até porque eu acho que é uma pergunta muito inteligente, eu acredito que a governança não vai ser um impedimento do ponto de vista da operação, propriamente dito. Eu acho que hoje o Brasil... Assim, e olha que previdência, gente, previdência... Essa distinção, como o doutor Ivo falou, eu não acredito muito nessa distinção entre aberto e fechado. Acho que, para mim, tudo é entidade de previdência. E aí, assim, do ponto de vista até demográfico, previdência, antigamente, era ter filho, né? Hoje, com a cidadania feminina, o mercado de trabalho é diferente, hoje não se fala mais em ter quantidade de filhos. Então, tem várias formas de previdência. Então, bom, os portugueses acreditavam nos imóveis, né? Então, assim, os americanos acreditam na Bolsa de Valores. Então, isso é a previdência também. Então, eu acho que a governança não vai ser empecilho. Eu acho que aí o secretário Paulo Vale falou muito bem, quer dizer, você precisa ter regras harmônicas aí para ter condições de competir. A força dessas entidades abertas, organizadas em sociedades anônimas, é gigantesca, sobretudo porque elas têm escala, ela tem outros produtos correlacionados, e assim, tem um viés diferente do nosso produto aqui, que é mais previdenciário, não que seja ruim, mas é um viés de produto financeiro, que eu também não tenho nenhuma resistência, e aí eu acho que isso vai ser o diferencial da competição. Então, se a Funpresp puder mostrar para o servidor público lá da Prefeitura de Belo Horizonte, olha aqui, a gente tem aposentadoria programada, mas também te protege aí dos riscos de invalidez, morte, sobrevivência. E aí eu vou dizer para ele, lá na aberta talvez você não tenha isso, ou vai custar mais caro. Então, se eu tiver regras iguais, e aí nós vamos poder nos diferenciar, dizer, olha, nós aqui entendemos o servidor público. Nós podemos te oferecer uma previdência mais barata, com uma reserva maior. Então, eu acho que, em que pese as suas observações,
a minha primeira percepção, Galo, que eu acho que a governança não vai ser empecilho. Eu acho que o empecilho aqui ele está mais relacionado com outros aspectos, sobretudo de regra de plano, de tributação, a forma de operação. Esse modelo aí que ainda está desarmonizado entre as entidades fechadas e as entidades abertas. É lógico que todo mundo pensa o seguinte, olha, aqui na entidade fechada eu tenho participação efetiva, eu tenho os servidores públicos que estão nos conselhos de administração, conselho fiscal, tem comitê de plano, enfim, talvez muitos dizem assim, não, mas lá na entidade aberta só vão dar para o servidor público 0,800. Eu acho que o regime, por exemplo, das multas já dá a multa é um meio de campo, né, entre entidade fechada e entidade aberta. E a gente tem modelos aí hoje que tem a participação do servidor, do trabalhador nessas entidades. Então, eu acredito que a governança aprimorada aí, pelo menos nivelada, ela não vai ser um empecilho. Nós temos outros fatores que podem realmente não possibilitar essa concorrência em níveis iguais. O Galo, se você me permite só complementar aqui, pegar um gancho na fala do Ricardo, eu apenas pincelei, mas eu concordo, Ricardo, integralmente. Se a gente olhar direitinho o modelo de entidade aberta que existe hoje, de entidade aberta de previdência mesmo, a gente vai ter alguns resquícios da legislação anterior em formato de associação civil, porque as outras são seguradoras de vida, seguradoras de pessoas que oferecem produtos de seguro. Se você pegar qual é a diferença de um PGBL para um VGBL, ele é praticamente teórico. Uma previdência e outra é seguro, mas uma previdência previdência porque está dentro da categoria previdência, o outro é seguro porque está no seguro de vida por sobrevivência, mas os conceitos são basicamente os mesmos, são produtos, ou podem ser produtos de acumulação, tem regras, as regras tributárias se equivalem, ali, a distinção é praticamente nominal. Então, eu concordo com o Ricardo fala que, na verdade, a gente tem a categoria de seguros e a categoria de entidades de previdência. Hoje a gente tem essa separação em aberta e fechada, mas no futuro eu acho que o caminho será separar entre seguro e previdência e destoar o que é seguro, tem a categoria de seguro, que é previdência, categoria de previdência, e aí, repito, dentro de uma harmonização normativa, regulatória, ampla, eu acho que governança de fato não é o problema vai ser como é que essas entidades vão funcionar, o alcance delas, a relação que elas vão ter com outras instituições que estão ali dentro do conglomerado. Então você tem hoje dentro das entidades abertas, um conglomerado de bancos, produtos financeiros que é ofertado tudo em conjunto, e ali pode gerar uma discrepância na concorrência, de fato, muito grande. Mas, como modelo de governança, eu acho que não é o grande problema também, não. Concordo com o Ricardo aí. Galo, você quer continuar? Já que o Igor tocou no assunto, eu já falei isso em outros painéis do IPCOM, que eu vejo uma aproximação, na verdade, do seguro e da temática previdência. Hoje, para a gente, como você bem ressaltou, para a gente conseguir detectar os contornos para distinguir, eles serão principiológicos. E a gente vê um avanço, que é outra coisa que eu também acho interessante, que é na perspectiva de tecnologia muito presente na área de seguros, insurtechs, né, crescendo cada vez mais e incomodando as seguradoras mais sedimentadas no mercado. Então, já que você tocou no nosso assunto, eu queria saber, na sua opinião, se nós vamos conseguir, fora o caráter principiológico, num médio espaço de tempo, continuar distinguindo quais são os produtos previdenciários securitários face às inovações que a gente detecta no mundo securitário. E uma outra pergunta você vislumbra essa mesma tecnologia embarcada, por assim dizer, no mundo previdenciário também, numa perspectiva de médio prazo? O Galo só está fazendo pergunta boa hoje, né? Assim, as perguntas são selecionadas. Galo, bom, falando sobre a primeira questão aí, sobre a perspectiva sobre um médio prazo de separação do produto seguro e previdência. Eu também enxergo uma aproximação. Dentro desse modelo, quando você olha a previdência dentro das entidades fechadas, você consegue entender dentro daquela sistemática alguma coisa que destoa mais, principalmente em relação do participante com a entidade, essa relação tripartite que tem participante, patrocinador, ou o instituidor que seja, e a entidade, você consegue enxergar uma segregação muito diferente do participante das entidades abertas. Quando você vê, e eu falo isso por experiência própria, dentro do meu rol de convívio, se você perguntar
Quem já foi ofertado um produto de previdência num banco, por exemplo, numa seguradora? Todo mundo praticamente já foi. E quem sabe o que está contratando ali? E qual é a diferença, qual é a nuance entre o seguro, o VGBL e a Previdência, que é o PGBL, a meu ver, não tem diferença nenhuma. É completamente teórica. E aí, para aproximar, aí eu volto ao outro ponto que eu falei, a gente precisa harmonizar o conceito regulatório como um todo. Não dá para tratar regulação diferente de entidade aberta e entidade fechada, com todo o respeito a porventura quem discorda dessa ideia, que eu sei que tem questões históricas também por trás, mas, assim, a meu ver, não tem como a gente separar. Harmonizar essa entidade, se a gente tem dois reguladores que olham para essa situação de forma distinta. A gente tem um regulador que pensa de um jeito, e mais, dentro da própria supervisão, a cada nova alteração gerencial do corpo diretivo, por exemplo, se muda as perspectivas e se muda os olhares que estão sendo... Então, assim, criar essa harmonia vai tratar, a meu ver, por juntar entidades abertas e fechadas dentro do mesmo espaço regulatório. Não só legislativo, mas regulatório infralegal também. Em relação ao ponto de tecnologia, eu acho, a gente tem vivendo isso no mundo dos seguros agora. A SUSEP inovou, aí, né, iniciou, na verdade, com esse modelo de sandbox, um modelo que estimula a inovação tecnológica, que tem viés ali de abertura do espaço regulatório para incentivar novos ingressos dentro do mercado de seguros, que é um grande motivador. Agora, isso dentro do mercado de previdência, eu já tenho um olhar um pouco mais cauteloso, porque entendo que a cobertura de risco do seguro ali, quando você cria umas balizas temporais, de cobertura, limitação de indenização, etc., você consegue uma proteção maior para aquele movimento que é experimental. Dentro da Previdência, eu já tenho alguma dúvida, não sei te afirmar se a gente vai conseguir inovar tanto, mas sei que a gente consegue inovar em produtos, tá? Existem produtos altamente inovadores que a gente não trabalha hoje, que não são diretamente relacionados com os riscos sociais que a gente está acostumado na Previdência, mas existem outros riscos sociais. O cara falou que Previdência fora do país é outra coisa. Então, por exemplo, eu há muito tempo falo que eu poderia ter a Previdência, ou seja, prevenir-me para a educação dos meus filhos. É um produto previdenciário. Eu, daqui a 20 anos, 15 anos, meu filho está com 1 ano, daqui a 17 anos, 16 anos, está querendo entrar na faculdade, e tem faculdades que são de alto custo. E eu, como servidor público, se quiser vou ter que me prevenir para o futuro, pessoalmente, mas pode ter uma entidade que oferte isso para mim. Obviamente, a gente tem que fazer adaptações legislativas e normativas. Eu estou falando como ideias. Eu acho que inovação a gente tem muito. Quando se vai falando das insurtechs, acho que é futuro, mas não é tão curto prazo quanto no mercado seguro. Acho que essa é a minha opinião. Viu, Ana? Se eu puder completar também aqui, só para dar um exemplo concreto, nós agora, viu, Igor, nós entramos lá com pedido de alteração na Previc. E a gente pensou nessa previdência aí para os filhos dos servidores, um produto de previdência para a saúde. A Previc está olhando lá, assim, como a regulação é diferente, ela está olhando lá para o ambiente dela lá, legal, ela vai dizer não para a gente. Ela vai dizer não para a gente. Então, assim, se fosse no ambiente da SUSEP, que tem outra visão, tem uma visão de produto, talvez a SUSEP dissesse sim para a gente. E você vê, o nosso plano de previdência é um plano de contribuição definida. Então, o esforço de contribuição, o risco de rentabilidade é do participante. Então, assim, ela agora, a visão de tutela do Estado é dizer assim, não, aqui vai converter tudo em renda, lá na aposentadoria. Gente, o esforço é meu. Então, se eu quero acumular um horizonte de 5 anos para o meu filho entrar, meu filho daqui a 4 anos entra na faculdade. Eu quero ter um esforço de 4 anos e poder pagar uma boa faculdade para eles. Mas se for aqui na FUNPRESP, essa visão do Estado, essa visão compartilhada que a gente tem, e aí é bastante polêmica essa questão da regulação, do regulador, eu acho que hoje nós também já estamos maduros para dizer, a gente não tem como ter SUSEP e Previc, é um regulador só. É um regulador. Nós estamos falando de Previc, e olha que tem que juntar talvez uma parte capitalizada lá do regime próprio. Da saúde eu acho mais difícil. Agora, na Previdência, eu acho que o setor sairia fortalecido, né? Algumas lideranças são contrárias, mas eu vejo no momento seguinte, eu acho que o setor seria fortalecido. E aí, assim, de tudo que na agenda legislativa que você falou, que o Virgílio falou, e que o secretário Paulo Vale falou, eu acho que esse é um sinal importantíssimo aí para a Previdência complementar.
E estendendo até um pouco essa conversa também, e eu gostaria de ouvir também o secretário sobre isso, a gente está juntando aí coisas que têm uma finalidade única, mas que na origem são bem diferentes, né? A gente está tentando juntar entidade sem finalidade lucrativa, associação sem finalidade lucrativa, sociedade anônima, junto com entidade que tem finalidade pública, né, para atender entes federativos. Assim, a gente ouve muito no mercado, inclusive dentre clientes, que, poxa, como é que eu posso atender, eu sendo uma entidade fechada privada, um ente federativo, né, com a gestão que eu tenho? Como eu consigo fazer que esse ente federativo, que é totalmente diferente daquela empresa privada que eu estou administrando o plano, tenha assento num conselho, né, que a gente volta um pouquinho na governança, e também o leque de produtos para oferecer, né? Porque você daí vai ter tratamentos tributários, você vai ter uma série de questões que a gente está unindo ali aspectos que são muito diferentes. A gestão de uma SA é muito mais dinâmica, ela é muito diferente de uma entidade sem finalidade lucrativa, que já é uma coisa que começa a ter... Bom, qual é a questão tributária? O que incide? Aliás, sempre um fio da navalha na questão tributária, né? A entidade sem finalidade lucrativa tributa o quê? Né? Na reforma tributária a gente volta, né? Nos projetos de reforma tributária a gente volta para essa questão. Vai tributar o quê de novo? Né? Fora a trajetória toda aí de questões no judiciário. Então, secretário, é possível unir isso que é tão, né, dispare ainda, né? Para a gente passar ali o chantilly no bolo, vai precisar ser bem lisinho, né? Ana, secretário, me perdoe, deixa eu só interromper, porque eu vou precisar sair também. Eu estou com uma reunião 10 minutos atrasada, então eu só queria pegar um gancho aí, Ana, e levar um outro ponto de reflexão. Eu acho que a gente também precisa, eventualmente, discutir no futuro quais são os limites exatos do papel do Estado na regulação desses ativos, seja qual for. Se a gente precisa regular produto, dizer o que a FUNPRESP pode oferecer, já que a contribuição é definida, ou se a gente tem que focar ali no risco, nos ativos. Essa discussão é uma discussão que a gente precisa traçar também para médio e longo prazo, sem dúvida. Mas eu queria pedir desculpa a todos, vou ter que sair um pouco mais cedo, na verdade, descasou um pouquinho os horários aí, mas agradecer mais uma vez o convite, pedir desculpa ao secretário por ter sair antes da fala dele, das respostas dele, mas de fato já estão me cobrando a presença. É bom que é virtual, só basta sair de uma sala e entrar na outra. É bem rápido, não tem deslocamento. Mas prazer rever a todos e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Secretário, então, volto com a palavra. Paulo, sem dúvida é uma agenda longa, né? Mas, assim, aquela história do copo meio cheio e meio vazio. Eu gosto de ver o meio cheio. Eu acho que apesar de ter muita diferença, grande diferença entre aberto e fechado, a gente está num momento de alinhamento, porque o futuro da Previdência Fechada é CD, não é mais BD, a tendência é CD, que é muito parecido com o PGBL. Esse é um dos motivos da gente ter focado tanto a nossa discussão aqui na questão dos coletivos, porque os coletivos a gente acredita que é o caminho de já nascer mais harmônico e manter o caráter previdenciário, né? Eu não descarto, né, essa questão que o Ricardo colocou. Eu fui presidente da Brasilprev e vejo o valor disso, né? O tal plano júnior, que é, seu filho nasce, você cria uma previdência para ele, tem tudo a ver com uma política previdenciária e a ver com uma política de longo prazo, né? Minha vida toda foi dívida pública, a gente sempre olhou muito a previdência como um agente importante no alongamento de prazos, dívida pública, etc. Então, esse caráter das indústrias de longo prazo, eles são muito importantes para o país. Tem que ver isso realmente, como trazer esse conceito para dentro das fechadas. Mas o meu lado otimista mostra que a gente está nesse caminho, né? Com a questão do CD, com a questão de uma padronização maior para os entes. Você criar um produto para oferecer para os entes já harmonizado de nascença. Então, assim, a aberta e a fechada vão poder competir com um alto grau de harmonização. Se não for possível a harmonização, pelo menos uma redução acentuada de assimetrias. Então, esse é o caminho. Agora, essa questão de novos produtos, eu acho que está na mesa, sim. Eu acho que a gente tem que passar por um amadurecimento e discutir novos produtos. A gente tem entidades fechadas com bastante experiência em investimentos de longo prazo.
a concorrência é muito salutar. A gente viu nos últimos anos, no próprio segmento de aberto, o efeito da concorrência, o efeito benéfico da concorrência, né? Quando entrou um grande competidor fazendo preços mais competitivos, questionando fundos, só fundos de renda fixa, por que as entidades abertas não ofertavam mais variedade de ativos? Se você olhar nos últimos 5 anos, a evolução foi enorme. Ainda antes, todo mundo aplicava em renda fixa. Agora você tem até plataforma aberta. Você pode aplicar num fundo multimercado de uma asset de renome. Então, acho que essa é a tendência. Então, esse é o meu lado otimista. Eu acho que hoje a Previdência está ficando mais parecida, vai ter que ter uma harmonização maior ou um trabalho conjunto maior entre seguros e Previdência. Quando você vem para o mercado de contratação de renda, o seguro tem um papel importante até para auxiliar as entidades fechadas, oferecer esse produto, que para mim é parceria, não é concorrência, né? No período de acumulação, ambos têm condições de competir, mas no momento da renda, no momento, talvez o seguro fazendo essa parceria junto com a fechada é fundamental para o desenvolvimento desse mercado. Então, assim, eu acho que tem muita discussão de produto. Eu acho que esse ponto que o Ricardo levantou foi muito interessante e a gente tem que ter realmente mentes abertas, coração aberto para olhar qual é o nosso objetivo final. E aqui, como política de previdência, a nossa visão aqui de previdência complementar é que seja acessível a todo brasileiro. Então, todo brasileiro, no seu primeiro emprego, deveria já pensar numa previdência complementar, porque o movimento mundial, seja por longevidade, queda de taxa de natalidade, a previdência social cada dia mais vai ser um mínimo suficiente para a subsistência. Se você quiser manter seu poder de compra, você vai ter que ir para uma previdência complementar. Então, novos produtos e maior concorrência vem super em linha com essa visão de futuro. Não sei se eu te respondi, Ana. Secretário, é realmente o caminho, e eu passo isso para o Ricardo também, né? Até para a gente abrir um pouco mais essa questão. É que, de fato, assim, o caminho para a harmonização, eu acredito que passa pela retirada de certos limites que são impostos às fechadas, né? Porque sem a retirada desses limites, não tem condição. Por exemplo, eu poderia, numa fechada, eu tenho que ter o conselho deliberativo, mas esse conselho deliberativo ele não podia ser distinto, eu não podia criar segmentos, por exemplo, dentro da fechada, um segmento que vai atender entes federativos, um segmento que vai atender os instituídos, um segmento que atende patrocinado, porque é muito difícil uma conciliação, por exemplo, num conselho regulado pela 108, num conselho paritário, nos fundos de pensão tradicionais, onde essas forças são muito evidentes num conselho deliberativo, né? Sem o corte dessas amarras e a possibilidade de uma gestão mais dinâmica, as entidades fechadas elas não têm a possibilidade de entrar no mundo das abertas, onde essa gestão é muito mais suavizada, inclusive pela própria lei das SAs, né? Não em termos de transparência, de governança, de compliance, nada disso, mas sim em termos de o que se pode fazer, né? Daí eu deixo o Ricardo, depois volto para o secretário, para o Galo, porque isso eu vejo, Ana Paula, e pelo que eu sinto no setor, como um grande passo a ser dado. Sim, Ana, você tem razão. Realmente tem muitas amarras, não que elas sejam ruins, mas tem hora que elas são excessivas. E realmente você tem restrições importantes aí que podem tolher esse processo aí tanto de harmonização quanto de concorrência, que eu também acho que são super salutares, são importantes, porque isso traz o melhor em termos de produto, de atendimento, né, de satisfação. Aqui, o setor de previdência fechada ele não tem a visão, por exemplo, a visão comercial que tem na entidade aberta, de tratar bem o cliente, de oferecer o produto adequado, de escutar ele. Apesar do cliente ter assento na governança, ele tem dificuldade de escutar, de ouvir o que o cliente quer. E muito amarrado do ponto de vista regulatório, fiscalizatório. Você, por exemplo, tem entidade sem finalidade lucrativa, né? Então, você tem um orçamento que é muito restritivo.
Você, por exemplo, setor público, o conselho tem uma visão, às vezes, uma visão autárquica de uma entidade, né? Hoje, com a discussão de equilíbrio fiscal, de responsabilidade fiscal, quer dizer, os conselheiros vêm para cá no sentido, olha, tem que ir para lá cortar o orçamento. Então, assim, num ambiente de concorrência, como é que nós vamos entrar num ambiente de concorrência, sendo que eu tenho que investir em tecnologia, em gente, na área comercial, né, de atendimento, eu preciso realmente ter uma estratégia. Eu vou estar concorrendo com grandes grupos que têm essa estratégia. Então, assim, essa coisa do orçamento, a coisa da limitação do orçamento, isso realmente traz Tem a questão da fiscalização, que é um assunto também importante, né? Nós temos, por exemplo, FUNPRES tem fiscalização tripla. Tem fiscalização da Previc, do TCU e da CGU. Isso vai acontecer na entidade aberta que vai administrar um plano para servidor público. O Tribunal de Contas do município, do estado, vai entrar dentro da entidade aberta. Essas questões elas precisam ser tratadas e serem harmonizadas, né? Porque isso gera inseguranças. Realmente gera inseguranças. Então, assim, há entendimento que o recurso que está na conta individual do participante é público. Isso, eu acho que traz um conflito de entendimento muito grave, né? Ou seja, já que é privado, como é que o entendimento de que essa conta é pública? Então, eu acho que quando se trata de harmonização, tem os princípios, mas do ponto de vista prático da operação, eu acho que, enfim, eu acho que a agenda está endereçada, está bem posicionada. O que vai necessitar agora não é só do governo também, eu acho que o secretário falou muito bem, ele é o responsável pela formulação, mas vai precisar também de uma força do mercado, tanto da aberta com a fechada, para harmonizar isso até do ponto de vista legal, do ponto de vista da tramitação legislativa, para que esse setor realmente possa oferecer solução de previdência. Que eu acho que, do ponto de vista do conceito, a reforma da Previdência deu a direção. E aí eu acho que o tratamento legal posterior, infralegal, regulatório e fiscalizatório precisa oferecer essa solução. Bom, infelizmente, nós estamos chegando próximo ao fim. Eu vou passar para o Galo a palavra. Galo, se você tem mais algum comentário aos nossos panelistas. E vamos nos encaminhando para a mensagem final. Galo, a palavra está com você. Obrigado, Ana. Só agradecer a possibilidade de participação. Acho que o Ricardo foi muito feliz nesse fechamento dele. Quando eu perguntei se o problema era de governança, na verdade, nem era dizer que o problema está na estrutura das fechadas, nem que a panaceia ou que o não problema está nas abertas, mas que eu vejo pontos positivos na estrutura das entidades fechadas, eu vejo pontos positivos na estrutura das entidades abertas, e acredito que nós temos que buscar o que há de melhor em ambas para trazer algo que seja homogêneo para ambas, viabilizando a competição que a emenda constitucional viabilizou. Mas só agradecer a possibilidade de participação, o IPCON novamente, na figura novamente da Ana, e agradecer o bate-papo com o secretário Paulo e com o Ricardo. Obrigado. E agradecer os participantes que nos ouviram pacientemente até agora. Secretário? Eu queria agradecer a oportunidade. Realmente a agenda é uma agenda longa, mas eu gostei muito da fala do Ricardo. É isso. Ficou claro que a Constituição, a reforma da Constituição deu um sinal. O sinal é realmente a gente ter uma indústria de previdência que aumente a cobertura dos cidadãos, né? Então, assim, a gente precisa realmente ter um produto que atraia um número maior de participantes e que é muito importante agora essa regulamentação após a Constituição, né? A gente começa por essa questão dos entes, né? Dos entes com as abertas, mas dentro dessa discussão, que é um grupo bastante representativo, tem outras discussões nessa linha que foi discutido hoje, a questão da adesão automática, independência patrimonial, essa questão do
da FUNPRESP ter competição, condição de competição e ser mais clientes, né? Buscar mais clientes. Então, tem uma agenda longa que nesse grupo vem discutindo, a gente tem dado a palavra para todos, e a gente está trazendo para o debate para sair com uma agenda um pouco mais robusta. Mas a gente sabe que ainda tem muito caminho ainda para a gente trabalhar. Mas, de novo, eu acredito que o momento é um momento muito propício, pós-reforma, o cenário no mundo inteiro de previdência social, a importância da gente avançar nessa agenda. Obrigada, secretário, por ter aceitado o nosso convite. Foi ótimo tê-lo aqui. E o IPCOM deseja contribuir com tudo que puder para esse debate. Ricardo, a sua mensagem final. Bom, queria mais uma vez agradecer a oportunidade, também muito proveitoso aí todos os debates do IPCOM. Eu acho que o IPCOM poderia participar mais, né? Até tem muita gente com muita experiência, são vários formuladores jurídicos, operadores jurídicos. Então, uma satisfação, mais uma vez, poder compartilhar aqui com o secretário Paulo Vale, o diretor Igor, o Virgílio, a Ana e o Galo. E aí eu acho quase 200 pessoas que estiveram nos assistindo, pelo menos o que eu estou vendo aqui, né, no chat, participantes. Então, agradecer a oportunidade e desejar a todos aí um restante bom de seminário. Muito obrigada a todos, foi um ótimo debate, precisamos sempre repetir. Quero agradecer a todos que participaram também, lembrando que o nosso próximo painel tem o link já no chat, é um novo link, e no próximo painel a gente trata da responsabilidade dos dirigentes. Secretário, Ricardo, Ronaldo, muito obrigada, foi muito bom conversar com vocês e até a próxima. Agradeço, até a próxima. Valeu, Tchau, valeu, tchau. obrigado. Tchau, 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 tchau.